um garoto cheio de sonhos, que acreditava no poder da amizade, no calor da bondade e no futuro da vila. Ele queria ser Hokage, queria proteger todos ao seu redor. Porque eu vou usar o brasão dos Uchiha e vou me tornar o Hokage. Mas o destino foi cruel, a dor da perda, o vazio da solidão e a escuridão da guerra o arrancaram desse caminho. Eu estou no inferno. O garoto que sorria se perdeu, e deu lugar a um homem marcado pelo ódio. Por anos, Obito foi a sombra por trás do caos, um inimigo temido, um traidor da própria vila, alguém que escolheu mergulhar no vazio em busca de um mundo ilusório. É você mesmo? Obito? Mas mesmo na escuridão mais profunda, sempre resta uma chama. Naruto acreditou, Kakashi não desistiu, e no coração de Obito, ainda existia o garoto de outrora, que um dia sonhou em proteger seus amigos. Pare de correr! E junte-se a nós! Obito! No campo de batalha, diante da verdade, ele fez sua escolha. Não seria mais a escuridão, não seria mais o inimigo, seria, mais uma vez, um ninja de Konoha. Obito lutou, protegeu, sacrificou-se, e no fim, encontrou a redenção. Naruto. É melhor você virar Hokage. Escute. Onde quer que olhe nesse mundo, onde quer que haja luz, sempre haverá sombras a serem encontradas. Eu nunca cheguei a falar pra Rin que eu a amo. Já chega. Obrigado, Naruto. De vilão a herói, de ódio a sacrifício, este é o legado de Obito Uchiha. Um jovem Obito corre atrasado no dia da cerimônia de entrada para a Academia Ninja. Ao chegar, seus colegas já estavam saindo, pois a cerimônia havia terminado. Kakashi comenta que alguém como Obito não era digno de entrar na academia, considerando seu atraso logo na cerimônia de entrada. No entanto, Rin trouxe o registro de entrada para Obito, certificando-se de que ele pudesse participar. Obito fica feliz, enquanto Kakashi menciona que com Rin sendo tão boazinha com Obito, ele nunca deixaria de se atrasar para tudo. No primeiro dia de aula, Obito chega atrasado novamente, e observa Rin, que não tirava os olhos de Kakashi. Kakashi desde jovem, era muito habilidoso, um verdadeiro gênio, atraindo a admiração de todos os colegas, exceto de Obito, que tentava superá-lo, mas não tinha tantas habilidades e acabava sendo motivo de chacota dos demais. Em um enfrentamento contra Kakashi, Obito, quando pensava que iria vencer, é frustrado por Kakashi, que usa uma substituição para ganhar o desafio, deixando-o sem graça diante de Rin. Os dias passam e Obito continua sendo zoado na sala de aula por estar sempre desatento, o que deixava Rin sentida com a situação. Certo dia, durante um intervalo, Obito ouve de Rin que Kakashi faria a prova de graduação, e que provavelmente avançaria para o próximo nível. Por terem a mesma idade, isso incomoda Obito, que se retira. Kakashi, diante do Hokage, consegue passar no teste e se torna um Genin, deixando todos os colegas entusiasmados. Um Obito aborrecido, declara que iria alcançá-lo. Mais tarde, Obito pediu a Rin que continuasse a observá-lo, prometendo que alcançaria e superaria Kakashi, e se tornaria Hokage a qualquer custo. Rin o tranquilizou, dizendo que sempre o observaria. Com isso, Obito se determinou a dar o seu melhor e começou a treinar intensamente. Após algum tempo, ele finalmente ficou diante do Hokage para fazer seu teste. Achando que sua performance não foi suficiente, Obito se retirou do local, pensando ter falhado. No entanto, ele foi informado que havia passado, o que o deixou extremamente feliz. Obito ouviu que dali em diante faria parte de um esquadrão de 3 pessoas, onde cumpririam missões em equipe. Logo ele descobre que se tornaria companheiro de Rin e de Kakashi, liderado por Minato, que os aprova após o teste dos guizos. No dia seguinte, enquanto Minato aguardava para tirar a foto comemorativa de sua equipe, o atrasado Obito finalmente chega, ganhando a desaprovação de Kakashi, que era rigoroso por seguir as regras ao pé da letra. Mas Minato logo apazigua a situação para por fim fazerem a fotografia. Após realizarem algumas missões, Minato decidiu recomendá-los para os exames Chunin. Para Obito, essa era uma oportunidade de provar seu valor, especialmente diante de Rin. No entanto, o exame escrito representou um desafio significativo para ele, que viu Kakashi finalizar rapidamente. Se vendo perdido na sala, nota um pequeno papel jogado cair perto de seus pés contendo as respostas enviadas discretamente por Rin, que o relembrou que estava sempre observando-o. Com isso, Obito conseguiu passar, e os 3 avançaram para a próxima fase, que exigiria trabalho em equipe. Na segunda prova, Obito estava atrasado como de costume, após parar para ajudar uma senhora idosa. Embora esse hábito refletisse sua bondade, o atraso quase compromete todo o time. Durante o combate em equipe, Obito tentou impressionar, mas Gai o derrotou com facilidade.
tarde, determinado a não repetir o erro, Obito intensificou seu treinamento, movido pelo desejo de ser mais forte, especialmente na frente de Rin. A fase final consistia em lutas individuais. Obito enfrentou novamente Gai, que de novo não lhe deu chances. No entanto, o que mais o feriu não foi físico. Obito percebeu o brilho nos olhos de Rin sempre que ela olhava para Kakashi, que venceu Gai e aprovou com êxito para Chunin. A sensação de ser ofuscado deixou Obito abatido, mas Rin percebeu seu desânimo. Com palavras de encorajamento, ela renovou a esperança dele, reafirmando sua crença em seu potencial. Inspirado, Obito persistiu e conseguiu passar no exame. Mais tarde, Rin marcou um encontro sob a árvore de cerejeira, e Obito alimentou a ideia de que aquele poderia ser o começo de algo entre eles. No entanto, ao chegar, percebeu que Rin havia preparado uma celebração para Kakashi, comemorando sua promoção a Jounin. A decepção foi silenciosa, mas profunda. Incapaz de expressar sua dor, Obito escondeu seus sentimentos por trás de um sorriso forçado. No treinamento seguinte, Minato criou uma simulação de missão real, onde a vida de cada um estava em jogo. Durante o exercício, Obito sofreu um ferimento na mão. Tentando manter a compostura, ele escondeu a dor, mas Rin percebeu e tratou a lesão. Ela repreendeu Obito, lembrando-o de que estava sempre disposta a ajudá-lo. Rin enfatiza que compartilhava do mesmo desejo de pôr fim às guerras, e acreditava que se Obito um dia se tornasse Hokage, ela estaria ao seu lado para apoiá-lo. Sua fé em Obito era inabalável, existindo mesmo quando ele ainda não acreditava em si próprio. A terceira guerra ninja estava em curso e no dia seguinte, a equipe partiria para uma missão na Ponte Kanabi. Antes de deixá-los ir, Kushina expressou preocupação especial por Obito, alertando-o para ter cuidado. Ela via algo nele que a fazia se sentir protetora. Na noite anterior à missão, Minato perguntou a Kushina por que ela nutria tanta afeição por Obito. Ela respondeu que ele representava parte de um sonho que tinha. Se algum dia tivesse um filho, gostaria que fosse como Obito, alegre, honesto e com uma força de vontade inabalável. Eles seguem viagem com a missão de infiltrar-se no território inimigo e destruir a Ponte Kanabi, uma estrutura estratégica utilizada para o transporte de provisões e reforços. Enquanto seguiam, Obito vê Kakashi ser nomeado como o capitão da equipe, sendo reconhecido por sua recente promoção. Como forma de celebrar essa conquista, cada membro do time presenteou Kakashi, exceto um Obito orgulhoso, que foi o único a não oferecer nada. Obito ouve Minato explicar que eles se dividiriam para garantir o sucesso da missão. Enquanto seus alunos se encarregariam da tarefa de destruir a ponte, Minato sozinho iria enfrentar a linha de frente dos inimigos. Eles avançam, e logo percebem a presença de um inimigo próximo. Kakashi, ansioso para testar um novo jutsu, avança com um ataque direto, enquanto Obito, desatento, é salvo por Minato, que também salva Kakashi e elimina o inimigo num piscar de olhos. Após a luta, Minato observou atentamente a postura de seus alunos que discutiam. Ele percebeu a impulsividade de Kakashi e a distração de Obito, e aproveitou a oportunidade para repreendê-los. Com paciência, ele reforçou a importância do trabalho em equipe. Naquela noite, Obito procurou seu sensei para desabafar. Ele reconhece a importância da lição que havia aprendido sobre o trabalho em equipe, mas não conseguia deixar de se sentir incomodado pelo comportamento excessivo e rigoroso de Kakashi. Minato decidiu compartilhar uma história que o ajudaria a entender melhor o comportamento do seu companheiro. Ele falou sobre o pai de Kakashi, Sakumo Hatake, cuja habilidade e coragem eram tão extraordinárias que até mesmo os famosos Sannin ficavam ofuscados por sua presença. Minato explicou que devido a essa grande figura paterna, Kakashi sempre se sentiu pressionado a alcançar padrões muito altos, o que o fazia exigir muito dos outros. Entretanto, a atitude atual de seu aluno era fruto de um evento traumático que havia ocorrido 5 anos antes, quando o pai partiu em uma missão secreta. Minato conta que durante a missão, as coisas saíram do controle, e Sakumo enfrentou um dilema angustiante. Ele precisaria escolher entre completar a missão ou salvar a vida de seus companheiros. De acordo com as regras da aldeia, ele não deveria abandonar a missão, mas em um ato de compaixão, Sakumo decidiu colocar a missão em segundo plano e priorizar a vida de seus companheiros. Essa escolha, no entanto, teve consequências devastadoras. O país do fogo e seus superiores o responsabilizaram pela falha, e até mesmo as pessoas que ele havia resgatado se voltaram contra ele. A pressão resultante foi tamanha que Sakumo acabou tirando sua própria vida. Obito finalmente compreende que o comportamento de Kakashi era um reflexo profundo da dor e do trauma pela perda de seu pai, e na manhã seguinte, partiu para a missão com uma nova perspectiva sobre o que significava ser um ninja. Eles chegam ao ponto combinado e se separam. Obito e sua equipe se infiltram no território inimigo, mas acabam sendo detectados, resultando na captura de Rin. Determinado a resgatá-la, Obito insiste em desviar da missão principal, mas Kakashi recusa a ideia, argumentando que um ninja deve priorizar a missão, mesmo que isso signifique sacrificar um companheiro. Obito, no entanto, rebate, destacando as vezes em que Rin usou seu ninjutsu médico para salvá-los, enquanto Kakashi responde friamente, dizendo que isso era apenas o dever dela. Tomado pela raiva, Obito desfere um soco no rosto de Kakashi e o segura pelo pescoço, acusando-o de ter perdido de vista os verdadeiros valores de um ninja. Ele então decide ir em busca de Rin sozinho, mas antes comentou que para ele o Canino Branco era um verdadeiro herói, pois embora quebrar regras no mundo ninja seja desonroso, abandonar seus companheiros era ainda pior. Eles se separam. No entanto, as palavras de Obito atingiram Kakashi profundamente, fazendo-o reconsiderar sua posição, escolhendo apoiar Obito na tentativa de resgate. Enquanto lutavam contra um dos inimigos para chegar até Rin,
Kakashi foi pego de surpresa e gravemente ferido, perdendo um olho no processo. Esse momento crítico despertou o Sharingan de Obito, permitindo que ele derrotasse o adversário. Junto com Kakashi, Obito entra na caverna e derrotam temporariamente outro ninja da pedra e conseguem resgatar Rin. No entanto, antes que pudessem escapar, o oponente faz a caverna começar a desabar. Durante o caos, Kakashi foi atingido por uma pequena pedra, ficando vulnerável. Ao perceber que outra pedra ainda maior estava prestes a cair, Obito empurrou Kakashi para fora do caminho, sacrificando-se para salvar seu companheiro. Preso sob os escombros, Obito gravemente ferido, percebeu que não sobreviveria, pois seu corpo estava destruído. Aceitando seu destino, ele em seus últimos momentos, deu a Kakashi o presente que antes havia negligenciado, seu Sharingan. Ele declarou que continuaria a viver através de Kakashi e pediu que cuidasse de Rin em seu lugar, confiando-lhe seu desejo final. Com o Sharingan agora implantado, Kakashi sai da caverna e enfrenta o ninja da pedra, conseguindo derrotá-lo. Obito, temendo a chegada de mais inimigos, lhe diz para partirem logo. Kakashi então apressa Rin, mas ela relutava em deixar Obito para trás. Nesse momento, novos inimigos chegam e usam um jutsu que provoca um grande terremoto. Kakashi e Rin conseguem escapar, mas logo se veem completamente cercados. A guerra continuou e Obito foi considerado morto por todos. No entanto, como se fosse obra do destino, ele abriu os olhos em outro local e observou um velho idoso que possuía um Sharingan à sua frente. O senhor conta que Obito estava desmaiado em sua passagem subterrânea e apesar de ter cuidado dele, metade de seu corpo estava esmagado. Obito agradece por ter sido salvo, mas menciona que não poderia ficar ali para sempre, já que uma guerra estava acontecendo, e como finalmente havia despertado seu Sharingan, poderia proteger seus companheiros. No entanto, o ancião deixou claro que era muito cedo para lhe agradecer, e comenta que com esse corpo, Obito não poderia mais ser um ninja. Obito ouve que quanto mais vivesse, mais perceberia que a realidade é apenas feita de dor, sofrimento e vazio, pois em um mundo onde quer que exista luz também existem sombras, e enquanto o conceito de vencedor existir, haverá também o conceito de perdedor. Obito lembra de seus lamentos enquanto era soterrado, que logo quando ele e Kakashi estavam começando a se entender, isso foi acontecer, além de também não ter conseguido nem dizer para Rin que a amava. Ele fica exaltado, afirmando que não queria mais ficar no local, e analisando o fato de conhecer todos os idosos da vila com exceção desse, chega à conclusão de que este senhor deveria ser um ninja renegado de Konoha. O ancião misterioso finalmente revela seu nome, mencionando que era o fantasma do clã Uchiha Madara. Obito responde que era impossível Madara estar ainda vivo, já que ele é apenas uma lenda. Madara explica que se não continuasse absorvendo o chakra da estátua atrás dele, ele morreria, mencionando que pode-se dizer que assim escapou da morte. Determinado e assustado, Obito começa a se arrastar querendo voltar para casa. No entanto, Madara declara que se ele continuasse se movendo, o tecido sintético de Hashirama que injetou nele iria despedaçar, e destaca o interesse em Obito cumprir algumas coisas para ele, enfatizando que afinal, ele quem o salvou. Madara revela que queria mudar o destino desse mundo e criar um mundo só de vencedores, porém deixa claro que se Obito quisesse morrer, ficaria com seu Sharingan. Ele conta que deixou seus verdadeiros olhos com outra pessoa, e o que estava em si naquele momento era apenas um reserva que implantou, e mostra que ainda lhe faltava outro olho, justificando que é preciso ter ambos os olhos para despertar todo o potencial. Depois de ouvir isso, Obito reflete que junto com Kakashi poderia ficar mais forte e finalmente ambos poderiam proteger Rin. Kakashi, Rin, ore wa ikiteru. Ele acorda depois de um tempo e observa dois indivíduos artificiais à sua frente. Estes lhe informam que foram criados a partir da Gedomazo e estavam a mando de Madara para ajudar com sua recuperação e reabilitação. Compreendendo que estava trancado, Obito questiona-os sobre a conversa que Madara falou sobre mudar o destino. Zetsu simplifica explicando que Madara queria acabar com todas as coisas ruins do mundo e fugir para um lugar dos sonhos cheio de coisas boas. Guruguru acrescenta, um sonho em que qualquer um pode fazer o que quiser, até mesmo reviver os mortos. Obito não leva isso muito a sério, e como desejava voltar para Rin e Kakashi, ele afirma que faria com que seu corpo voltasse a funcionar. Ele então, em meio a lembranças de sua equipe, começa a se esforçar em sua reabilitação, e com o passar do tempo, as pequenas mudanças foram ganhando forma, até que finalmente, ele notou que seu corpo estava cada vez mais se acostumando, mas reconhecendo que faltava apenas um pouco para se reencontrar com Rin e Kakashi. No entanto, nesse determinado tempo, Zetsu Branco informou que quando estava lá fora descobriu que a Rin e o tal Kakashi, que tanto Obito falava, estavam em perigo. Obito questiona o que havia acontecido, e Zetsu informa que os dois foram encurralados por ninjas da névoa. Obito, sem pensar duas vezes, se levanta da cama e tenta quebrar a pedra da entrada. No entanto, não consegue porque seu corpo ainda não era forte o suficiente. Vendo um Obito desesperado a ir salvar Rin e Kakashi, Guruguru ofereceu seu corpo para ajudá-lo. Usando o poder da Gedomazo por meio de Guruguru, Obito desfere um forte soco para quebrar a grande rocha. Nesse momento, Madara questiona se Obito estava indo embora, e este responde agradecendo Madara por tê-lo salvado e menciona que não poderia ficar mais ali. Madara destaca que Obito estava sendo muito
precipitado, pois ainda era cedo demais para lhe agradecer. Obito deixa claro que provavelmente não voltaria mais, por isso havia o agradecido. Madara enfatiza que com certeza Obito retornaria para lhe dar sua verdadeira gratidão. Obito se vai e pega uma capa no caminho. Ouvindo que tanto Rin quanto Kakashi estavam cercados por vários inimigos de nível Jounin, Obito questiona Guruguru o que Minato estava fazendo, e escuta que seu sensei estava ocupado em outra missão. Desejando que Kakashi cumpra a promessa que ele fez de proteger Rin, Obito avança com grande velocidade, cada vez mais próximo de onde seus companheiros estavam. Obito começa a ter algumas imaginações estranhas com Rin, quando de repente chega ao local e testemunha Rin sendo empalada por Kakashi caindo em seguida no chão sem vida. Nesse momento, o Mangekyo de Obito desperta tanto nele quanto em Kakashi, e enquanto este último fica desacordado no chão, a fúria de Obito desperta ao limite e até mesmo o poder das células de Hashirama emergem de seu corpo. Shurikens lhe são lançadas mas o atravessam sem tocá-lo. Obito avança, pois nunca aceitaria o que acabou de acontecer. Determinado, ele começa a massacrar a sangue frio seus oponentes, sem dó nem piedade, ficando intangível e usando o estilo madeira para acabar com seus adversários. Obito segue com tudo, descontando toda a sua raiva nos adversários até terminar tudo em um banho sangrento, ao qual no final, ele considera estar em um inferno. Diante de Rin, as palavras de Madara ecoavam na mente de Obito sobre o mundo que queria criar. Pegando Rin sem vida no colo, Obito chora, e lembrando que no mundo de Madara, poderia fazer o que quiser, até mesmo reviver os mortos, declara que criaria um mundo em que Rin estivesse nele. Enquanto observa friamente para Kakashi, ele afirma que mudaria o destino deste mundo. Ele retorna como Madara previu, determinado a ajudá-lo na criação do mundo dos sonhos. Zetsu conta que Obito matou todos os inimigos, mas que por algum motivo deixou Kakashi vivo. Madara questiona Obito se ele teve misericórdia por Kakashi ser um ex-companheiro, e Obito responde que não, que apenas não se importou, pois não faria diferença já que Kakashi estaria no mundo que criarão, e Rin também. Obito pediu a Madara para lhe dizer como criar o tal mundo dos sonhos. Madara então pede que ele se aproxime, enfatizando que dali em diante, Obito seria o salvador deste mundo. Madara utiliza um genjutsu para explicar a Obito que era capaz de projetar sua vontade de criar e controlar qualquer coisa, usando o poder da Gedo Mazo. Ele destaca que usariam esse genjutsu para criar um mundo ideal, e então só seria uma questão de lançar esse genjutsu em todas as pessoas utilizando-se da lua. Ele explica detalhadamente o que era necessário para tal objetivo, e com o tempo prepara Obito, ensinando tudo o que sabia. Quando finalmente percebe que Obito estava preparado, Madara implantou sua vontade no Zetsu, criando o Zetsu Negro para ajudá-lo. Confiando que Obito seguirá o seu plano, Madara rompeu sua ligação com a Gedo, anunciando que até o momento de seu renascimento, Obito se chamaria Madara Uchiha. Obito partiu para a Vila da Chuva em busca de Nagato, que teve os olhos de Madara implantados pelo próprio Uchiha sem perceber quando era apenas um garoto. Seguindo o plano traçado por Madara, Obito aproximou-se de Nagato com a missão de convencê-lo em um momento futuro a utilizar o Rin Tensei para trazer Madara de volta à vida. Obito começa a usar a manipulação a seu favor, dizendo que sua missão era guiar corretamente aquele que despertou o Rinnegan. Usando as mesmas palavras de Madara, ele cita as inconsistências do mundo em que viviam e afirma que era possível criar um mundo onde todos fossem vencedores, um mundo de paz e amor, e que se cooperassem, poderiam tornar isso realidade. E Yahiko, desconfiado, sugeriu que o suposto Madara apenas queria usá-los, pois a ideia parecia boa demais para ser verdade. Chamando seus companheiros, pediu que ele não se aproximasse novamente. A resistência de Yahiko representava um obstáculo para os planos de Obito, que precisava encontrar uma forma de afastá-lo e ganhar controle sobre Nagato. Obito acreditava que com o tempo, as circunstâncias do mundo cruel em que viviam acabariam provando que a perspectiva de Yahiko era ingênua. Assim, Nagato se voltaria para ele, enxergando seu plano como a única solução viável. Obito adotou uma postura paciente, certo de que mais cedo ou mais tarde, forças externas interfeririam nas boas intenções de Yahiko. Sua expectativa se concretizou quando Danzo, por meio de manipulação, convenceu Hanzo a considerar a Akatsuki uma ameaça. Hanzo organizou uma emboscada que levou à morte de Yahiko. Paralelamente, Obito agiu nas sombras, eliminando silenciosamente os demais aliados da Akatsuki, garantindo que Nagato não tivesse mais para onde se voltar. Como previsto, Nagato, devastado pela perda de Yahiko, retornou a Obito ao lado de Konan. A partir desse momento, Obito consolidou seu domínio sobre a Akatsuki, transformando em uma ferramenta para a captura das bijus e para dar continuidade ao seu plano maior. Ele prometeu a Nagato a possibilidade de alcançar a paz pela qual tanto Nagato ansiava, apresentando sua visão de paz como algo a ser alcançado pelo uso das bijus, garantindo criar um jutsu devastador capaz de punir qualquer nação que ousasse incitar uma guerra. Ele usou essa ideia para convencer Nagato, que acreditou cegamente em suas palavras, sem perceber que Obito tinha intenções completamente diferentes para as bijus. Com a formação da Akatsuki completa, Obito deu início à caçada aos Jinchurikins. Paralelamente, direcionou seus esforços para buscar vingança e tomar o controle de Kirigakuri, a vila que ele culpava por transformar Rin em uma Jinchurikin, o que levou à sua morte trágica. Utilizando o poder do Sharingan, Obito manipulou o Mizukage Yagura, instaurando uma série de mudanças drásticas na vila. Sob sua influência, Kirigakuri foi transformado em um lugar de terror e sofrimento, ganhando o infame apelido de Névoa Sangrenta. Obito exacerbou as práticas violentas que já existiam na vila, incluindo os brutais exames de graduação dos Genins, onde os estudantes
estudantes eram obrigados a lutar até a morte para avançar. Essas ações consolidaram sua reputação e marcaram Kirigakuri como um símbolo de crueldade sob seu domínio. Algum tempo depois, após descobrir que Kushina e Minato se preparavam para o nascimento de seu filho, Obito viu a oportunidade que aguardava. Ele sabia que o selo que mantinha Kyuubi contida em Kushina se enfraqueceria durante o parto, tornando a besta com cauda vulnerável. Determinado a aproveitar essa chance, Obito sequestrou o recém-nascido Naruto para chantagear Minato. Em um confronto direto, ameaçou a vida do bebê caso Minato não se afastasse de Kushina. Quando Minato hesitou, Obito lançou Naruto para matá-lo, mas Minato conseguiu salvá-lo no último instante com o Hiraishin no Jutsu. Com Minato temporariamente afastado, Obito iniciou o processo de extração da Kyuubi, decidido a usar o poder da besta. Quando Kushina questionou seus objetivos, Obito revelou sua intenção de liberar a Kyuubi para destruir Konoha. Utilizando o Sharingan, ele tomou o controle da raposa, e ao dominá-la, a liberta. Após perceber que Kushina ainda estava viva, Obito decidiu que ela seria a primeira a ser eliminada. No entanto, Minato chegou a tempo para resgatá-la, levando-a rapidamente a um local seguro. Em seguida, Obito invocou a Kyuubi no centro da vila, ordenando que a criatura destruísse tudo ao seu redor. Enquanto ninjas e civis eram eliminados, Minato, assumindo seu papel como Hokage, retorna para proteger Konoha. Durante a tentativa de interceptar uma Bijudama disparada pela Kyuubi, Minato foi surpreendido por Obito, que tentou atacá-lo, mas ele reagiu com rapidez para escapar. Logo em seguida, Obito o alcançou, forçando um confronto direto. Minato, sem reconhecer a identidade do seu aluno, questionou as razões por trás de suas ações. Obito respondeu de forma enigmática, alegando agir por capricho, pela guerra e paradoxalmente pela paz. Minato, com um ataque veloz, atravessa sem tocar Obito, que tentou contê-lo com correntes. No entanto, Minato conseguiu escapar, transformando o duelo em uma disputa de reflexos e velocidade. O desfecho seria definido por aquele que conseguisse acertar o adversário primeiro. Obito avançou agressivamente, mas Minato utilizou uma estratégia calculada, surpreendendo com um Rasengan nas costas e marcando seu corpo com um selo. O impacto do ataque fez Obito recuar, enquanto sua mão começou a se desintegrar devido ao golpe recebido. Antes que pudesse reagir, Minato perfurou Obito, libertando a Kyuubi de seu controle. Diante da reviravolta, Obito optou por se retirar, deixando a Kyuubi livre para continuar seu ataque à vila. Embora não tenha matado Minato e Kushina diretamente, as ações de Obito desencadearam eventos que resultaram na morte do casal. Como consequência, Naruto cresceu sozinho, carregando a Kyuubi em seu corpo e sendo rejeitado pela vila, marcado pelo legado deixado naquela noite. Anos depois, Obito continuava sua busca por aliados para Akatsuki, e o destino sorriu para ele quando Itachi Uchiha o procurou com uma proposta: ajudá-lo a erradicar o clã Uchiha em troca de se juntar à organização. Para Obito, essa aliança era perfeita. No entanto, Itachi fez uma exigência: seu irmão mais novo Sasuke deveria ser poupado. Obito não tinha nenhum interesse no jovem Uchiha e se sentiu satisfeito com a carnificina que acompanhou naquela noite. Com o tempo, restavam apenas 3 bijus para completar o plano de Obito. No entanto, a jornada até aquele ponto não foi fácil, e ele perdeu muitos aliados ao longo do caminho. Quando Zetsu trouxe notícias de que Itachi havia marcado um confronto final com Sasuke, Obito sabia exatamente o que isso significava. Ele estava ciente de que Itachi não teria coragem de matar seu irmão, já que o amava profundamente. Além disso, sabia que Itachi tinha a intenção de morrer naquele combate, mas que se Itachi sobrevivesse ao confronto, jamais permitiria que seu irmão fosse capturado pelo Tsukuyomi Infinito, o que poderia interferir diretamente no seu objetivo. Para que seu plano seguisse em frente, Obito precisava garantir a morte de Itachi, e por isso fez tudo o que podia para garantir que ninguém interferisse naquela batalha decisiva. Quando soube que os ninjas de Konoha estavam se aproximando, Obito foi impedi-los e surge no caminho. Naruto, sem demora, tenta surpreendê-lo com um ataque de cima, porém passa direto sem sequer tocá-lo. Um clone avança em seguida para um ataque frontal, mas Obito o atinge com um chute. Kakashi observa que o inimigo estava brincando com eles. Sakura lança Naruto para cima, e em seguida avança junto com Kiba e Akamaru, só que Obito se desvia de seus ataques. Naruto de cima tenta pegá-lo novamente com seu Rasengan. No entanto, Obito reaparece ileso. Ele some e intercepta Kakashi. O resto do grupo se divide, então Obito tenta atrapalhar o avanço de todos. O enfrentamento continua, e Yamato finalmente consegue prendê-lo, mas para surpresa de todos, ele escapa. Kakashi dá o sinal, e Shino ataca com seus insetos, dispersando-os e ampliando a área do ataque. Ele afirma que descobriria como o jutsu do inimigo funciona, envolvendo o adversário em seus insetos. No entanto, Obito desaparece novamente, deixando o grupo de Konoha perplexo. Ele reaparece, e Kiba avança com seu Gatsuga, mas Obito desvia facilmente. Nesse momento, Zetsu aparece para informá-lo que a luta entre Sasuke e Itachi terminou, com Sasuke vencendo e Itachi morto, deixando Naruto e companhia em choque. Obito, com uma voz totalmente diferente, afirma que estava esperando por isso. Ele declara que enfrentaria-os em outra ocasião e parte junto com Zetsu. Ao chegar ao local da batalha, Obito se prepara para levar ambos os irmãos consigo, antes que os ninjas de Konoha pudessem encontrá-los. Obito cuidou das feridas de Sasuke, pois via nele um grande potencial e percebeu que poderia usá-lo a seu favor. Convencido disso, revelou a verdade sobre Itachi, expondo a forma como Konoha havia manipulado seu irmão e o forçado a carregar um fardo que nunca desejou. Obito escolheu cuidadosamente
atentamente cada palavra, sabendo que a raiva de Sasuke poderia ser uma arma poderosa. Ao plantar o ressentimento e o desejo de vingança no coração de Sasuke, viu sua estratégia dar frutos. Dominado pelo ódio, Sasuke declarou que seu novo objetivo, e o de seu time, seria destruir Konoha. Para Obito, esse era o desfecho perfeito. Não apenas tinha um aliado formidável, mas também um Uchiha movido pelo mesmo rancor que o consumia. Mais tarde, ele encontra Kizami, e pela primeira vez revela seu rosto a um membro da organização, deixando Kizami surpreso diante de quem ele pensa ser Madara. Obito comenta que queria continuar contando com ele, e Kizami aceita. No dia seguinte, ambos se reúnem com o time Taka, e Obito relata que dali em diante, Sasuke e sua equipe trabalhariam com Akatsuki. Ele propõe ceder uma biju a Sasuke em troca dessa aliança, mas o ameaça, caso fosse traído. Sasuke aceita a proposta, e é instruído a capturar o Hashibi. Após cumprir a tarefa, um Sasuke exausto, junto com sua equipe, entrega a Bi a Obito no ponto de encontro. Obito comenta que sabia que Sasuke conseguiria. Enquanto se retira, Sasuke menciona que cuidaria dos seus ferimentos antes de seguir para destruir Konoha. Observando a determinação de Sasuke em querer buscar vingança pelo que a vila fez seu irmão passar, contrariando todo o esforço de Itachi, Obito solta uma frase impactante. 人は愛情を知ったとき、憎しみのリスクを背負う。 Antes de prosseguir com o selamento do Hashibi, Obito deu autorização para que Pen capturasse a Kyuubi. A raposa era a última peça para concretizar seu plano, e com a morte de Jiraiya, o momento parecia propício. Enquanto Pen segue em direção a Konoha, Obito voltou sua atenção ao Hashibi. No entanto, logo descobriu que Sasuke havia sido enganado por Bi, que utilizou uma técnica de substituição. Em vez do verdadeiro Jinchurikin, Sasuke capturou apenas um tentáculo. A situação piorou quando mais tarde Zetsu trouxe novas informações. Pen havia agido por conta própria e usou seu jutsu celestial para reviver todos aqueles a quem tirou a vida de Konoha, traindo assim as expectativas de Obito. Pouco depois, Obito interceptou Sasuke, que seguia determinado a destruir a vila. Irritado com o fracasso, ele não escondeu sua decepção e informou que a missão de capturar o Hashibi havia sido um fracasso. Desapontado, Obito reforçou a importância de concluir os trabalhos como membros da Akatsuki. Em resposta ao erro, designou uma nova missão para Sasuke e seu time, deixando claro que caso recusassem, enfrentariam as consequências naquele momento. Sasuke avançou para atacá-lo, mas seu golpe atravessou Obito sem efeito. Mantendo-se calmo, Obito revelou que já era tarde demais para Sasuke seguir para Konoha, pois a vila não existia mais. Zetsu apareceu diante deles, informando que Danzo havia sido nomeado novo Rokudaime Hokage. Obito, ciente do histórico de Danzo, revelou a Sasuke que ele foi um dos anciãos responsáveis por pressionar Itachi a exterminar o clã Uchiha. Além disso, confirmou que Konoha havia sido destruída por Pen. Obito explicou que devido às ações de Sasuke e à devastação causada por Pen, os 5 Kages decidiram agir e convocaram uma reunião para os próximos dias. Vendo nisso uma oportunidade, ele sugeriu que Sasuke fizesse de Danzo seu alvo, incentivando-o a eliminar o novo Hokage durante o encontro. Sem hesitar, Sasuke aceitou a missão, determinado a vingar seu irmão. Com a decisão tomada, Zetsu se dividiu, orientando o time Taka até o local da cúpula. Enquanto isso, Obito refletiu sobre a traição de Nagato. Intrigado com o que poderia ter influenciado Nagato a agir daquela forma, Obito decidiu confrontar Naruto pessoalmente. Ao encontrá-lo, Naruto imediatamente ativou seu Rasengan, mas Obito permaneceu impassível. Pouco depois, Yamato e Kakashi chegaram para proteger Naruto, cientes de que qualquer tentativa de atacar o inimigo provavelmente seria em vão. Mesmo assim, mantiveram-se vigilantes. Obito menciona que veio apenas para conversar, curioso para entender o que Naruto fez para que Nagato se tornasse um traidor. Naruto persiste em perguntar sobre o que ele pretendia com Sasuke e pede para falar sobre seu amigo. Obito concorda, no entanto, destaca que a história de Sasuke não podia ser contada sem mencionar os segredos ocultos de Itachi. Ele revelou toda a verdade sobre Itachi, e acrescenta que Sasuke decidiu ser um verdadeiro vingador, tendo como objetivo obter vingança contra Konoha pelo que fizeram ao irmão e ao clã Uchiha. Obito menciona que Sasuke escolheu esse caminho porque era o destino sangrento de ódio dos Uchiha. Conta que há muito tempo, o sábio dos 6 caminhos tentou liderar o caminho para a paz. No entanto, antes que pudesse realizar seu sonho, seu tempo chegou ao fim, e ele confiou seu objetivo aos seus 2 filhos. O mais velho acreditava que a força era crucial para alcançar a paz, enquanto o mais novo pensava que o amor era necessário. No leito de morte, o sábio elegeu o segundo filho como seu sucessor, causando ódio no primogênito, que desafiou seu irmão mais novo. Essa rivalidade foi passada de geração em geração, chegando a Madara e Hashirama. Obito menciona que ao olhar para Naruto, vê nele a vontade do fogo dos Senjus, e sugere que Naruto e Sasuke provavelmente seriam os próximos escolhidos pelo destino. Ele menciona que faria com que Sasuke enfrentasse Naruto em uma batalha predestinada, e indaga sarcasticamente se havia chance de Naruto conseguir fazer o mesmo com Sasuke como fez com Nagato e se despede. Ele reaparece na cúpula no momento crítico em que Sasuke estava prestes a ser morto pelos Kages e o salva. Após mandar Sasuke e Karin para sua dimensão, Obito diante dos
Kage, assume a identidade de Madara Uchiha. Ele explica que havia enviado Sasuke para lutar contra eles, com o objetivo de testá-los e enfraquecê-los. Obito deixa claro que sua verdadeira intenção era capturá-los como reféns, o que facilitaria a execução de seu plano. Ele conta que os Uchiha possuíam um monumento de pedra em Konoha, passado de geração para geração, contendo segredos gravados pelo sábio dos 6 caminhos. Obito explica que o sábio era reverenciado como um deus por salvar o mundo de um monstro. O sábio dos 6 caminhos se tornou o Jinchurikin do Jubi, suprimindo seu poder para salvar todos, e temendo seu retorno com sua morte, ele dividiu o chakra em 9 bijus e espalhou pelo mundo antes de morrer, e em seguida o corpo vazio do Jubi foi lançado ao céu, tornando-se a lua. Obito confessa que pretendia reviver o Jubi, tornar-se seu Jinchurikin e usar o Genjutsu do Tsukuyomi infinito para subjugar todos, unificando o mundo. Ele argumenta que seria um mundo sem ódio nem guerra. Os Kages expressam firmemente sua discordância com a ideia, mas Obito os responsabiliza por essa medida extrema. Ele argumenta que apesar de estarem no poder, nunca conseguiram alcançar a paz no mundo ninja, e solicita a entrega do Hashibi e da Kyuubi para cooperarem com seu plano, ameaçando começar uma guerra caso se recusassem. Quando os Kages rejeitam seu pedido, Obito não hesita e declara o início da Quarta Grande Guerra Ninja, anunciando que o próximo encontro será no campo de batalha. Obito ainda tinha um objetivo a cumprir, e por isso interceptou Danzo que retornava para Konoha. Ele sabia que Danzo possuía o Kotomatsukami, um poder valioso que ele desejava obter. Os capangas de Danzo avançam com um ataque combinado, mas Obito desaparece entre o solo. Ao reaparecer, Fu ataca com sua espada, mas atravessa Obito, que segura sua mão. Uma kunai de Torune o atravessa, e o golpe de Obito não atinge seu companheiro. Fu age como distração e Torune tenta atingir Obito, mas também o atravessa, acertando e envenenando Fu no processo. Rapidamente Torune ajuda seu companheiro, e Obito percebe que se tratava de insetos microscópicos que devoravam as células daqueles em que entravam em contato. Ele elogia Danzo por seus subordinados e aparece atrás de Torune, absorvendo. Em seguida, Obito arranca seu braço infectado, usa-o para distrair Fu, e o absorve também. Em outra dimensão, enquanto Karen terminava de curar Sasuke, Obito chega mencionando que tinha algo para Sasuke lá fora. Ele retorna com Sasuke e Karen consigo, colocando o Uchiha diante de Danzo, e se afasta para assistir à batalha. Como telespectador, ele percebeu como Sasuke se afundava cada vez mais em sua obsessão, enquanto Danzo recorria às suas habilidades para escapar da morte. No entanto, antes que Sasuke pudesse concluir sua vingança, Obito interveio. A revelação de que Danzo possuía o olho de Shizui, um dos motivos pelos quais Itachi foi culpado pelo próprio clã, intensificou ainda mais o desejo de Sasuke de matá-lo. No momento final, Danzo tentou usar um jutsu de selo tetragrama reverso, forçando Obito a ordenar que Sasuke recuasse. Eles fugiram enquanto Danzo sucumbia à própria técnica. Após a morte de Danzo, Obito observou o corpo e comentou com Sasuke que se não tivessem se afastado, o jutsu de Danzo estaria selado junto com ele. Em seguida, Obito se aproximou e instruiu Sasuke a retornar ao esconderijo para descansar, alertando-o de que o uso excessivo do Mangekyou Sharingan estava afetando sua visão. Obito partiu levando o corpo de Danzo, mas pouco depois foi informado por Zetsu de que Sasuke estava novamente em perigo. Retornando ao local, Obito lembrou Sasuke de que havia ordenado que ele descansasse. Aproveitou o momento para mencionar que encontraria um local adequado para selar a Kyuubi, mas por enquanto decidiu recuar. Kakashi ignorou as palavras de Obito e decidiu que Naruto deveria ser responsável por Sasuke, enquanto ele próprio enfrentaria o mascarado. No entanto, Obito afirma que o Sharingan de Kakashi não teria efeito contra ele. Sem prolongar o confronto, Obito partiu, levando Sasuke consigo. De volta à sua base, Obito atendeu ao pedido de Sasuke, que desejava os olhos de Itachi para obter mais poder. Reconhecendo a utilidade disso em seus próprios planos, Obito concordou e realizou o transplante. Pouco depois da operação, Obito percebeu a presença inesperada de um visitante nos arredores de seu esconderijo. Ele reconheceu Kabuto como o antigo espião de Sasori que havia traído Akatsuki. Sem hesitar, Obito avançou para atacar. No entanto, Kabuto se afastou e utilizou o Edo Tensei, ressuscitando antigos membros da Akatsuki como demonstração de seu poder. Obito rapidamente reconheceu a técnica e Kabuto explicou que não estava ali para lutar, mas para propor uma aliança em troca de Sasuke. Desconfiado, Obito questionou o que aconteceria caso recusasse a proposta. Em resposta, Kabuto realizou uma nova invocação que deixou Obito em choque. Diante daquela revelação, Obito percebeu que não tinha escolha a não ser aceitar a aliança. Ainda assim, impôs uma condição: Sasuke só seria entregue quando a guerra estivesse garantida. Ele deixou claro que apesar do acordo, não considerava Kabuto um aliado. Para Obito, Kabuto era apenas um oportunista, cujo desejo de poder momentaneamente se alinhava com seus próprios objetivos.
Obito percebeu a presença inesperada de um visitante nos arredores de seu esconderijo. Ele reconheceu Kabuto como o antigo espião de Sasori que havia traído Akatsuki. Sem hesitar, Obito avançou para atacar. No entanto, Kabuto se afastou e utilizou o Edo Tensei, ressuscitando antigos membros da Akatsuki como demonstração de seu poder. Obito rapidamente reconheceu a técnica e Kabuto explicou que não estava ali para lutar, mas para propor uma aliança em troca de Sasuke. Desconfiado, Obito questionou o que aconteceria caso recusasse a proposta. Em resposta, Kabuto realizou uma nova invocação que deixou Obito em choque. Diante daquela revelação, Obito percebeu que não tinha escolha a não ser aceitar a aliança. Ainda assim, impôs uma condição: Sasuke só seria entregue quando a guerra estivesse garantida. Ele deixou claro que apesar do acordo, não considerava Kabuto um aliado. Para Obito, Kabuto era apenas um oportunista, cujo desejo de poder momentaneamente se alinhava com seus próprios objetivos. Após o encontro, Obito partiu imediatamente para Megakuri, decidido a tomar o Rinnegan do corpo de Nagato. Konan responde que ele não encontraria o que procura ali, transformando-se em diversas borboletas de papel e atraindo Obito para outro lugar. Konan menciona que estava aguardando-o para detê-lo. Obito destaca a perspicácia de Konan contra ele, sugerindo que Konan ainda estava apegado a Akatsuki por usar a capa da sua organização. Konan esclarece que foi a Riko quem fundou a Akatsuki, e afirma que Nagato quem despertou o Rinnegan, e que seus olhos eram um tesouro nacional, e que isso não pertencia a ele. Ela lança shurikens de papel que atravessam Obito sem atingi-lo. Este debocha, e contradiz Konan, dizendo que foi ele quem incentivou Yahiko a estruturar a Akatsuki, e que também foi ele quem deu a Nagato o Rinnegan, deixando Konan chocada. Obito declara que ao capturá-la, descobriria facilmente o paradeiro do Rinnegan. Konan então avança rapidamente, envolvendo ele em milhares de seus papéis. Obito tenta escapar, mas para sua surpresa, eram papéis explosivos, causando uma forte explosão. Após o ataque, vemos Obito com parte do rosto à mostra e Konan bastante cansada. Obito percebe que Konan planejava se explodir e levá-lo junto. Konan, vendo que essa tentativa não deu certo, decide então usar seu trunfo. Ela abre o mar ao meio, fazendo seu oponente cair em queda livre em meio à sua técnica. Obito tenta escapar, mas ela não permite, forçando-o a ficar intangível para evitar ser atingido. Konan estava ciente que quando Obito começava a se absorver, sempre se materializava, e que Obito somente podia se desmaterializar apenas por 5 minutos. Ela afirma ter produzido 600 bilhões de tarjas explosivas para matá-lo e as ativa. Uma Konan bastante exausta após usar uma enorme quantidade de chakra, acreditava que o Madara estava morto, mas para sua surpresa, Obito surge por trás e a apunhala. Konan não compreende, pois ele deveria estar morto, destacando que fez várias simulações e tinha certeza de que essa sequência funcionaria. No entanto, Obito revela que ela acabou de presenciar o Izanagi, uma técnica que somente aqueles com poderes Uchiha e habilidades dos Seiju poderiam usar. Ele explica que o Rikudou Sennin foi o fundador dos dois clãs, transmitindo seu sangue e poder a ambos, além de criar diversas coisas. Isso inclui o poder do elemento Yin, baseado em energias metálicas que controlam a imaginação e podem criar formas a partir do nada, e o poder do elemento Yang, baseado em energias físicas que governam a vida e podem ser usadas para dar vida. Obito acrescenta que a encarnação da imaginação em vida era o jutsu conhecido como Izanagi, e autoafirmando-se como Madara, prossegue dizendo que possuía o poder Senju de Hashirama, proclamando-se como o segundo Rikudou. Konan se afasta, ouvindo de Obito que não existia algo como a paz verdadeira e que Nagato apenas acreditou em Naruto para encontrar conforto em sua existência patética. Konan declara que a determinação de seus companheiros nunca morreria, e menciona que também acreditava em Naruto, e se prepara determinada a levar seu inimigo para a morte consigo. Obito avança, mas Konan lança seu ataque, que ele desvia, continuando a avançar e sendo alvo de outro ataque de Konan. No entanto, Obito esquivou para cima. Desta vez, Konan forma várias shurikens de papéis e as lança para o ataque, mas Obito consegue se defender e se aproxima, agarrando Konan pelo pescoço. Ele menciona que quando seu genjutsu terminasse, seria o fim de Konan, mas antes disso, faria com que ela revelasse onde estava o Rinnegan. Finalmente, os olhos de Konan se fecham, e vemos Obito em outro local, aproximando-se do corpo sem vida de Nagato, próximo ao cadáver de Yahiko. Com respeito, ele comenta que Nagato era o terceiro Rikudou, descrevendo que o cabelo vermelho de Nagato, prova de sua descendência Uzumaki, havia se transformado em branco devido ao imenso poder. Com isso, ele leva o corpo de Nagato consigo, enquanto Konan aparece sobre a água, sendo este o seu fim. Obito retornou com o Rinnegan em sua posse e recebeu as informações enviadas por Kizami, revelando a localização de Naruto. Kabuto se prontificou a executar essa missão, destacando que essa seria uma excelente oportunidade para fortalecer a confiança entre eles. Obito concordou, mas antes decidiu conduzir Kabuto até uma área secreta de sua base, onde revelou seu exército de 100.000 Zetsus. Cultivados a partir das células de Hashirama, os Zetsus estavam prontos para o combate. A demonstração surpreendeu Kabuto, que logo seguiu para executar sua parte do plano. Embora falhasse, ele retornou trazendo Yamato consigo. Obito não escondeu sua insatisfação, considerando o resultado inferior ao esperado. No entanto, Kabuto argumentou que Yamato, além de ser o guardião de Naruto,
Naruto, possuía informações sigilosas que poderiam ser úteis. Mais do que isso, suas células, derivadas de Hashirama, poderiam ser usadas para fortalecer os Zetsus ainda mais. Convencido, Obito permitiu que Kabuto usasse Yamato para amplificar o poder do exército. Com os preparativos finalizados, Kabuto invocou seu exército através do Edo Tensei. Dentre os ressuscitados estavam os antigos membros da Akatsuki, os Jinchurikins falecidos, 4 Skages e outros ninjas renomados e poderosos. Obito então declarou o início da Quarta Grande Guerra Ninja, espalhando os Zetsus subterraneamente para invadir múltiplas frentes de batalha. À medida que o conflito se desenrolava em diversas zonas de combate, Obito percebeu que um dos corpos reanimados poderia poupar-lhe o trabalho de caçar Naruto. Essa oportunidade permitiria que ele avançasse diretamente para a fase final de seu plano. Em um momento do passado, a Vila da Nuvem tentou capturar a Kyuubi. Durante a batalha, os irmãos Kinkaku e Ginkaku foram engolidos pela raposa de 9 caudas. No entanto, dentro do ventre da Kyuubi, eles começaram a devorar sua carne, forçando o Kurama a expulsá-los. Surpreendentemente, os irmãos não só sobreviveram dentro do Biju, mas também conseguiram absorver uma parte do chakra de Kurama. No presente, a Aliança Ninja, diante do poder dos irmãos, se viu forçada a selá-los em ferramentas especiais, pois não havia outra maneira de detê-los. Obito, sabendo que poderiam ser úteis aos seus planos, decidiu que era o momento de agir. Ele se dirigiu rapidamente até o local, invocando a estátua Gedo. A estátua soltou um rugido estremecedor. Shoji se aproxima de seu pai, e este confronta a estátua para que Shoji a atinja com um forte soco. No entanto, isso apenas serviu para irritar ainda mais a estátua, que afasta ambos ao mesmo tempo. Obito se aproximou do pote da cabaça de selamento, onde estavam os irmãos Ouro e Prata, e rapidamente eliminou os guardas que os protegiam. Nesse momento, Shikamaru conseguiu prender Obito e logo deduziu que o Madara planejava selar o chakra de Kinkaku e Ginkaku no pote, dentro da enorme estátua. A inteligência estratégica de Shikamaru foi elogiada por Obito, que lamenta tê-lo como inimigo. Em resposta, ele manipula a Gedo Mazo, que avançou em direção a Shikamaru, destruindo tudo ao seu redor antes de desaparecer do local. Com isso, Obito agora possuía o chakra completo de 7 bijus, além de uma parte do chakra do Hashibi e uma pequena fração da Kyuubi. Embora ainda não fosse o poder total, isso era suficiente para avançar com seus planos. Ele sabia que o próximo dia seria crucial, pois todos cairiam sob o efeito de seu genjutsu. No dia seguinte, usando uma estratégia semelhante à de Pain, Obito reanimou os corpos dos Jinchurikins com o chakra das bestas com cauda que possuíam quando estavam vivos. Isso permitiu que os reanimados usassem seus poderes de forma plena. Com isso, a Aliança Ninja decidiu concentrar todos os seus esforços contra o Mascarado, acreditando que derrotá-lo seria a chave para a vitória. No entanto, Kabuto, em um movimento surpreendente, reanimou o corpo do verdadeiro Madara. Como era de se esperar, Madara devastou um pelotão inteiro com facilidade, forçando os Kages a se unirem pela primeira vez na história para enfrentá-lo. Com a situação se complicando, a missão de derrotar o Mascarado foi atribuída a Naruto, que aceitou o desafio sem hesitação. Eles travaram um combate intenso, mas a máscara de Obito se mostrou incrivelmente resistente, o que fez com que ele percebesse que Naruto ainda não dominava completamente o poder da Kyuubi. Aproveitando essa fraqueza, Obito enviou seus Jinchurikins para o ataque, pressionando ainda mais seus adversários. Naruto e Bi lutam arduamente, buscando espaço e tempo para encontrar uma forma de derrotá-lo. Naruto nota que essa máscara do inimigo era diferente, pois agora tinha 2 aberturas, e questiona se o olho que sempre esteve escondendo possuía o Rinnegan, assim como o de Nagato e do outro Madara. Obito fica surpreso ao ouvir sobre outro Madara e relembra a chantagem que Kabuto lhe fez, compreendendo a situação. Como a guerra já havia começado, ele destaca que seu nome pouco importava, já que tudo o que desejava era concluir o Tsukuyomi, alegando que este mundo é desprezível, onde não há nada além de desgraça. Obito cita que Naruto e Bi como Jinchurikins, eram capazes de entender um pouco da desgraça que ele estava falando. No entanto, Naruto comenta que viver com um biju dentro de si não fazia de sua vida uma desgraça, e afirma que arrancaria a máscara do adversário. Obito responde que isso não seria fácil e ativa uma cauda de todos os seus Jinchurikins revividos, destacando que capturaria seus oponentes e concluiria o Tsukuyomi. Observando que a floresta fechada estava dando vantagem aos inimigos, Hashibi e Bi se transformam e executam um redemoinho para abrir e ampliar a área de combate, deixando os Jinchurikins parcialmente nocauteados. No entanto, Obito faz seus peões emergirem 3 caudas. Eles avançam simultaneamente para o ataque, enquanto Naruto fica imobilizado pela técnica de Yagura. Obito avança para capturá-lo, mas Gai e Kakashi surgem em seu caminho. Obito menciona que mais 2 vermes não fariam diferença. Ele iniciou o ataque, mas logo percebeu que Kakashi, mesmo sob pressão, conseguia lutar habilmente enquanto analisava a técnica usada por ele para controlar os bijus. Reconhecendo o perigo e levando a batalha mais a sério, Obito fez os Jinchurikins assumirem as formas completas de suas bestas com cauda, aumentando significativamente o nível da ameaça. Com todas as bestas liberadas, elas começaram a preparar poderosas bijudamas. No entanto, Naruto, com a cooperação de Kurama, agiu rapidamente para proteger seus aliados, demonstrando uma sinergia impressionante com a raposa de 9 caudas. Vendo essa resistência, Obito intensificou seu ataque, enviando todas as bestas com cauda contra Naruto e preparando uma bijudama combinada, reunindo o poder devastador de todas elas. Naruto e Kurama responderam à altura, liberando uma esfera de chakra igualmente poderosa, resultando em
em uma colisão massiva e destrutiva. Após o impacto, Naruto, em um movimento rápido e estratégico, canalizou seu chakra e conseguiu libertar todas as bestas com cauda do controle de Obito. Forçado, Obito selou os bijus de volta na estátua, observando com desconforto a aura que Naruto agora emanava. Era algo que ele não conseguia compreender completamente. Para piorar sua situação, em outro local, Itachi conseguiu interromper o Edo Tensei de Kabuto. Como resultado, todos os corpos reanimados começaram a desaparecer, incluindo os Jinchurikins, com exceção de Madara, que permanecia ativo por sua força própria. Enquanto Obito hesitava por um momento ao tentar controlar a Gedo, Naruto e seus aliados aproveitaram a brecha para desferir um ataque combinado, derrubando-a temporariamente. Naruto começa a provocar Obito, mencionando que parecia que ele estava cansado, embora não conseguisse ver seu rosto. Decidido a acelerar o andamento de seu plano, Obito invocou as ferramentas do Rikudou, que continham os selados Kinkaku e Ginkaku, e as lançou para que a estátua Gedo as engolisse. Ele instruiu seus adversários a observarem atentamente, declarando que o Juba estava sendo revivido e que aquele momento marcava tanto o começo quanto o fim do mundo. Kakashi, compreendendo a gravidade da situação, percebeu a complexidade do que estava acontecendo. Naruto avança com um Rasengan, mas foi interceptado por Obito, que afirma que ninguém tocaria na estátua. Kakashi aproveitou a distração criada pelo confronto e usou seu Kamui para tentar enviar a estátua para outra dimensão. No entanto, Obito interveio e impediu o movimento de Kakashi. Esse foi o primeiro indício, ainda sutil, de que sua identidade começava a ser revelada. O segundo indício veio por acidente. Obito lançou uma kunai em direção a Naruto, e Kakashi, no intuito de protegê-lo, usou seu Kamui para enviar a kunai para outra dimensão. Porém, a lâmina da kunai acabou atingindo a máscara de Obito, causando uma rachadura visível. Kakashi refletiu que ninguém jamais havia parado seu Kamui antes e, intrigado com a rachadura em Obito, planeja um novo movimento com seus companheiros. Obito aguarda atentamente, concentrando sua atenção, primeiramente, em Gai. Nesse momento, Naruto avançou novamente com um Rasengan, e Kakashi usou seu Kamui para transferir a técnica de seu aluno para outra dimensão. Porém, ao mesmo tempo, Obito foi atingido de forma inesperada. Esse golpe confirmou a teoria de Kakashi, que agora tinha certeza de que o ninjutsu de espaço-tempo de Obito estava conectado à mesma dimensão utilizada por seu próprio Kamui. Kakashi, intrigado, questionou como ele havia conseguido aquele olho. Obito revelou que o obteve durante a última grande guerra ninja, na mesma batalha que levou Kakashi a ser reconhecido como o herói do Sharingan. Ele acrescentou, com frieza e desdém, que arrependimentos eram inúteis, pois a cruel realidade que ele havia arquitetado estava apenas começando. A batalha prosseguiu, e com a compreensão gradual do poder de Obito, Kakashi e os outros finalmente conseguiram destruir sua máscara, exatamente como Naruto havia prometido. Quando o rosto de Obito foi revelado, Kakashi, surpreso, murmurou que acreditava que seu antigo companheiro estivesse morto. Obito respondeu com indiferença, afirmando que o nome Obito não tinha mais significado para ele. Em seguida, revelou que suas ações foram motivadas por Kakashi ter deixado Rin morrer. Para ele, nada mais tinha valor em um mundo tão vazio e sem sentido. Sem se alongar, Obito lançou um ataque devastador de fogo, mas Naruto protegeu seus aliados da destrutiva técnica. Nesse momento, Madara chegou ao campo de batalha. Observando a situação, ele questionou o que havia acontecido com o plano original de ser revivido pelo Rin Tensei de Nagato. Obito explicou brevemente a mudança nos acontecimentos, e os dois rapidamente retomaram a luta contra seus adversários. Enquanto Madara enfrentava os outros, Obito voltou seu foco para Kakashi. Demonstrando rapidez e precisão, Obito atravessou a defesa de Kakashi, atingindo no joelho, e em seguida, desferiu um golpe direto no peito, deixando-o gravemente ferido. Kakashi, visivelmente enfraquecido e esgotado, mal conseguia se manter em pé. Percebendo a vulnerabilidade de seu oponente, Obito preparou-se para finalizar o antigo companheiro. Nesse momento, Naruto interveio, colocando-se entre os dois com determinação, prometendo que não permitiria a morte de seus aliados. Kurama, sincronizado com Naruto, transferiu uma parte de seu poder para Kakashi e o arremessa em direção a Obito, que o absorve. Tentando se defender, Obito tornou-se intangível, mas logo sentiu os golpes de Kakashi na outra dimensão, uma estratégia de Kurama para atacá-lo onde estava vulnerável. Após a sequência de ataques, Kakashi retornou ao campo de batalha, pronto para continuar. Enquanto o confronto prosseguia, o Juba continuava evoluindo, e tanto Obito quanto Madara se conectaram à criatura, fortalecendo ainda mais seus poderes. Durante a luta, Obito observou Naruto empurrando Kakashi para fora do caminho da cauda do Juba. Nesse momento, ele viu em Naruto uma semelhança inquietante consigo mesmo no passado, reconhecendo traços de sua antiga determinação e idealismo. Obito reafirma sua convicção de que nenhum jutsu no mundo seria capaz de superar o Tsukuyomi infinito e ordena que o Juba execute um poderoso ataque. Contudo, para sua surpresa, o ataque é desviado para outra direção. Ele rapidamente percebe que alguém conseguiu controlá-lo momentaneamente. Nesse momento, os reforços da Aliança Ninja começam a chegar, e a união das habilidades e estratégias de cada vila impulsiona o avanço contra eles. Apesar do esforço conjunto da Aliança, o Juba se liberta do controle e assume uma nova e mais poderosa forma. Obito e Madara encontram dificuldades para estabilizar a criatura e em seguida decidem eliminar o quartel-general da Aliança, cortando sua coordenação. Após esse ato, Madara comenta que na próxima transformação do Juba, seria impossível controlá-lo sem que alguém se tornasse seu Jinchuriki.
Jinchurikin. Obito compreende que Madara queria que ele sacrificasse sua vida e usasse o Rin Tensei para revivê-lo. Usando isso como chantagem, Obito afirma que Madara estava numa posição onde deveria seguir suas ordens. Em resposta, Madara, com um sorriso debochado, reconhece que o indefeso ratinho havia se revelado uma raposa astuta. Com sarcasmo, Madara pergunta qual seria o próximo passo. Determinando o curso de ação, Obito decide continuar ensinando o significado do desespero aos seus adversários. Utilizando o Jubi, ele executa o devastador jutsu de madeira perfurante, dizimando uma quantidade significativa de ninjas da aliança em questão de instantes. Entre as vítimas estava Neji, que sucumbe nos braços de Naruto. Enquanto Naruto tenta lidar com a perda, Obito provoca, relembrando as próprias palavras do Uzumaki sobre proteger seus amigos e impedir que eles morram. O cenário de devastação ao redor começa a abalar a determinação de Naruto, enquanto Obito declara que a pilha de corpos apenas aumentaria e que discursos otimistas eram inúteis diante da realidade brutal. Obito tenta quebrar completamente a esperança de Naruto, minando sua força de vontade. No entanto, antes que Naruto sucumba ao desespero, Hinata intervém, encorajando-o a se levantar e a honrar suas palavras de nunca voltar atrás em seus ideais. Inspirado por seu apoio, Naruto reencontra sua determinação, e com a ajuda de Kurama, transfere chakra para todos os aliados, fortalecendo-os. A aliança avança, unindo forças para romper a conexão entre Obito Madara e o Jubi, interrompendo momentaneamente o domínio que ambos tinham sobre a poderosa criatura. O Jubi descontrolado, libera um zunido ensurdecedor antes de lançar um ataque devastador. Kakashi considera usar seu Kamui contra a besta, mas antes que possa agir, Obito aparece rapidamente, absorve o chakra de Naruto presente em Kakashi, levando-o para outra dimensão. Lá os dois se enfrentam, mas Kakashi hesita em atingi-lo com seu Haikiri. Obito sorri e ridiculariza o comportamento de seu antigo companheiro em plena guerra, argumentando que Kakashi já teve inúmeras oportunidades de matá-lo. Ele o provoca, sugerindo que sua hesitação era fruto da culpa por não ter protegido Rin e ter falhado em cumprir a promessa que lhe fez. Kakashi insiste que Obito ainda poderia voltar a ser a pessoa que era antes, mas com um sorriso sarcástico, Obito subjuga Kakashi em um genjutsu e revela que sua motivação para iniciar a guerra ia muito além de Rin. Ele menciona que sempre soube que Rin havia escolhido morrer por vontade própria. Obito narra como Rin foi sequestrada pela Vila da Névoa e forçada a se tornar a Jinchurikin do Sambi. Quando percebeu que o plano inimigo era libertar o Biju em Konoha para destruir a vila, Rin decidiu se sacrificar escolhendo morrer pelas mãos de quem ela amava para salvar sua aldeia. Obito culpa o sistema ninja por ter criado essa situação e expressa seu desgosto profundo pelo mundo. Para ele, esse sistema era falho e corrupto, e não havia mais nada dentro dele além de vazio. Obito oferece a Kakashi a chance de escapar desse sofrimento. No mundo ideal que ele planejava criar com o Tsukuyomi infinito, Kakashi poderia ter tudo o que desejasse. Entretanto, Kakashi rejeita a proposta, argumentando que mesmo que Obito continue criando ilusões, elas nunca seriam capazes de preencher o vazio em seu coração. Ele declara que no mundo ninja, aqueles que quebram as regras são considerados lixo, mas aqueles que abandonam os sentimentos e os laços de seus amigos são ainda piores. Kakashi reafirma que apesar de tudo, ele jamais abandonaria os sentimentos que compartilhou com Obito, e sem outra escolha, ele se prepara para um confronto até a morte. O embate começa, lembrando cenas de um treino no passado onde eles se enfrentaram. Golpes carregados de emoção são trocados entre os dois. Obito avança, mas Kakashi consegue desviar e o confronto continua em um combate corpo a corpo, relembrando movimentos a disputa de ambos jovens. A intensidade do confronto aumenta e Obito lança uma bola de fogo, que Kakashi se protege usando um muro de pedra. Obito cria uma distração e golpeia Kakashi em cheio, mas este último cria um clone para eletrocutar seu oponente, permitindo-lhe acertá-lo com um chute. Obito avança e um Kakashi determinado a proteger o mundo em que vive seus companheiros, afirma que Obito precisa ser morto, e o empala com sua kunai relâmpago. Obito cospe sangue e os dois se afastam. Com um buraco em seu peito, Obito declara que Kakashi pode ter vencido essa batalha, mas não permitirá que Kakashi vença a guerra, e então deixa o local usando seu Kamui para retornar ao campo de batalha. Madara percebe a chegada de Obito e tenta controlá-lo para que o faça revivê-lo com o Rin Tensei. Neste momento, Obito, contorcendo-se de dor, começa a lembrar-se de Rin e junta as mãos. Minato surge num piscar de olhos e corta Obito com sua kunai, reconhecendo de imediato que seu antigo aluno foi o mascarado que enfrentou no passado, mas para surpresa de todos, Obito começa a absorver o 10 caudas em seu corpo e se transforma em um Jinchurikin. Hashirama tenta selá-lo. No entanto, Obito facilmente se liberta. Em seguida, destrói a poderosa barreira criada pelos oponentes e com grande velocidade, ataca o primeiro e o segundo Hokage, mas acaba sendo alvo das tarjas explosivas de Tobirama. No entanto, ele consegue se proteger com uma matéria escura. Em seguida, avança no terceiro Hokage e o ataca frontalmente. Mesmo com dificuldades para controlar seu corpo, Obito se aproxima, capturando Naruto e Sasuke, mas Naruto pensa rápido e conecta seu chakra Sasuke
Sasuke depois toca em seu pai, permitindo que Minato o salvasse. Internamente, Obito se esforça e finalmente consegue recuperar o controle completo de seu corpo. Ele se protege e acerta Minato, rompendo o braço de seu antigo sensei. Minato rapidamente se une a Naruto e Sasuke, mas sendo seguido por uma Gudoudama. No entanto, Tobirama surge e redireciona a Gudoudama de volta para Obito, teleportando-o para longe e criando uma enorme explosão. Obito sai ileso e Naruto e Sasuke combinam suas técnicas mais uma vez e avançam. Nesse momento, Tobirama aparece por trás de Obito, e em um movimento coordenado, troca de lugar com Minato, fazendo com que Obito receba o ataque em cheio. Apesar de terem acreditado que o ataque tivesse funcionado desta vez, suas expectativas foram frustradas quando Obito aparece ileso novamente. Minato questiona o motivo pelo qual Obito estava fazendo aquilo. Obito responde que era tarde demais para receber lições de moral de seu antigo sensei, pois em momentos cruciais, Minato sempre ficava um passo atrás. Obito expressa que ficou feliz por Minato ter se tornado Hokage, pois isso facilitou sua decisão de desistir desse sonho patético. Ele menciona que Minato não era tão extraordinário quanto se acreditava e que agora estava mostrando a Naruto como sua vida foi patética e cheia de falhas. No entanto, suas palavras são interrompidas quando Naruto, em modo sábio, o acerta com um Rasengan infundido com Senjutsu. O ataque surte efeito, revelando uma fraqueza que Obito não havia previsto. Surpreso, ele percebe que seu corpo, mesmo como o Jinchurikin do Jubi, não era invulnerável. Enquanto se recupera utilizando as Gudoudamas, reflete sobre outra limitação. Com o novo corpo, perdeu a capacidade de se teletransportar entre dimensões. Após se estabilizar, Obito decide avançar com seu plano. Ele declara que é hora de começar os preparativos para o Tsukuyomi infinito. Para isso, invoca uma estrutura semelhante a uma planta gigante com 4 flores que começam a acumular chakra para formar 4 bijudamas colossais. Demonstrando seu desprezo pelo mundo, Obito cria uma barreira impenetrável ao redor da área, garantindo que ninguém escaparia do ataque devastador. Quando as bijudamas são disparadas, o impacto gera uma onda de destruição massiva, acompanhada por uma densa nuvem de poeira e ondas de choque. Porém, ao dissipar-se a poeira, Obito se depara com os ninjas da aliança intactos, salvos fora da barreira graças à cooperação de Naruto, Kurama e Minato. Aproveitando a oportunidade, Tobirama teletransporta Minato e Naruto para atacarem juntos. Contudo, Obito reage com agilidade, protegendo-se com as Gudoudamas e repelindo ambos com uma explosão. Flutuando no ar, Obito decide tomar medidas ainda mais drásticas. Ele libera o Jubi de seu corpo, permitindo que a besta comece uma nova transformação. Raízes gigantescas emergem do chão, espalhando-se rapidamente pela área. As raízes capturam ninjas da aliança, drenando seu chakra até a morte. Enquanto observa os cadáveres de seus companheiros ao seu lado, Naruto é tomado por uma profunda tristeza, e lágrimas escorrem de seus olhos. Obito declara que este é o fim. Ele afirma que a luta já não faz sentido e oferece um ultimato. Se parassem de resistir, ele pouparia suas vidas. A proposta causa uma hesitação momentânea entre os ninjas da aliança, que começam a considerar a rendição, mas Naruto não se rende e os sentimentos de seu coração são manifestados para todos. Ele se junta a Sasuke e avançam para o ataque acertando a defesa de Obito, que em seguida agarra-os com sua Gudoudama e avança com intensidade em direção ao solo, fazendo Naruto e Sasuke colidirem abruptamente. Enquanto os adversários tentam se recuperar, Obito questiona a determinação de Naruto. Ele argumenta que Naruto não tem razões para continuar lutando por este mundo, pois tudo terminará em breve. Nesse momento, Obito molda sua Gudoudama proclamando que impunha a mesma arma com a qual o lendário sábio dos 6 caminhos criou o mundo. Determinado, ele declara sua intenção de devastar a realidade e moldá-la de acordo com sua visão. Entretanto, Naruto convoca seus companheiros para um ataque conjunto. Combinando suas forças, eles rompem a barreira criada por Obito e conseguem atingir um golpe significativo, abrindo um corte em seu abdômen. Essa ferida cria uma brecha por onde o chakra dos Biju começa a escapar. Durante o processo de extração, Naruto confronta Obito em seu subconsciente, propondo que ele considere a possibilidade de redenção. Naruto lembra que ambos foram crianças que compartilhavam o mesmo sonho de se tornarem Hokage, e que apesar de suas escolhas divergentes, ainda havia algo que os conectava. As palavras de Naruto ecoam com a força de sua determinação, apoiadas pelas pessoas que acreditam nele, como Kakashi e até mesmo Rin, cuja presença Obito sente como uma observadora distante. Ele é levado a se lembrar de quem era antes, do garoto idealista que prometeu trazer a paz ao mundo ninja. Essa percepção o abala profundamente. Obito percebe que Rin nunca quis ver o homem que ele se tornou, mas sim o jovem que sonhava em criar um mundo melhor. Esse entendimento enfraquece sua conexão com o Jubi, permitindo que o chakra das bestas com cauda seja extraído. Ele cai no chão, sentindo o peso de sua existência e refletindo sobre suas escolhas e suas consequências. Nesse momento, Sasuke avança para matá-lo, mas Kakashi retorna da outra dimensão, decidido a assumir essa responsabilidade. Antes que pudesse agir, Minato intervém. O sensei os estimula a encontrar um caminho de reconciliação, sugerindo que Rin, de alguma forma, os havia guiado até aquele momento para que pudessem superar o passado e voltar a ser uma equipe. Movido pelo momento, Obito confessa que ao perder Rin, seu mundo se tornou um verdadeiro inferno e que sua dor o levou a um caminho de destruição. Mas agora pela primeira vez, ele entendia a força que impulsionava Naruto e por que tantas pessoas confiavam nele. Seguindo os mesmos passos de Nagato, decidido a corrigir seus erros, Obito opta por utilizar o jutsu de ressurreição para devolver as vidas que tirou. No entanto,
entanto, antes que pudesse completar a técnica, Zetsu Negro toma controle de seu corpo, interrompendo o processo e garantindo que apenas Madara pudesse reviver. A estátua Gedo é separada de Obito por Madara, que após coletar todas as bijus se torna o novo Jinchurikin do Jubi. Para ele, restava apenas recuperar o Rinnegan de Obito para que atingisse seu poder máximo. Quando Madara aparece, Zetsu começa a deixar o corpo de Obito para entregar o Rinnegan, mas Obito resiste. Ele confronta Madara, perguntando qual era o verdadeiro significado de sua existência para ele. Madara responde friamente, dizendo que Obito era Madara, assim como qualquer outra pessoa que não aceitava a realidade como ela era. Madara diz que Obito Uchiha havia perdido tudo, enquanto que Madara era o salvador. Obito então se aproxima. No entanto, em um ato inesperado, ele atinge Madara e consegue recuperar uma pequena fração do chakra de duas bestas com cauda. Ele pede a Kakashi que envie Naruto para outra dimensão usando o Kamui, e em seguida planeja segui-lo. No entanto, Madara percebe a estratégia e interfere. Obito relembra que Madara lhe disse uma vez que o verdadeiro poder do Sharingan só se manifestava quando os olhos esquerdo e direito trabalhavam juntos, e num ato coordenado com Kakashi, ambos ativam seu Sharingan simultaneamente, aumentando a velocidade do Kamui, permitindo que ele se transporte para outra dimensão a tempo de salvar Naruto. Esse esforço garante o retorno de Naruto ao campo de batalha, pronto para enfrentar Madara novamente. Obito, no entanto, permanece na dimensão alternativa junto com Sakura. Ele solicita que Sakura destrua seu Rinnegan, explicando que caso Madara conseguisse obtê-lo, seria o fim para todos. Contudo, diante da pressão e da magnitude da decisão, Sakura hesita. Após roubar o Sharingan de Kakashi, Madara logo surge no local. Obito, em um último esforço para proteger Sakura, utiliza o Kamui para enviá-la de volta ao campo de batalha antes que ela pudesse ser morta. Madara ergue Obito, observando que o selo amaldiçoado que colocou no coração de Obito desapareceu. Ele enfatiza que Obito não deveria ter conseguido removê-lo por conta própria. Obito responde que foi perfurado por Kakashi, o que resultou na remoção do selo amaldiçoado colocado por Madara. Ele declara que não seguiria mais a vontade de Madara. Em resposta, Madara afirma que Obito já havia cumprido todas as suas ordens e explica que o selo amaldiçoado foi implantado em Obito para transformá-lo em uma marionete, e que se Obito tentasse removê-lo, seus movimentos seriam restringidos. Ele acrescenta que também colocou esse selo em outra pessoa, para impedir que cometessem suicídio, já que ambos eram peças fundamentais para seus planos. Obito questiona quem era a outra pessoa. Madara responde com uma ironia, que é interessante que ambos tenham se livrado do selo da mesma maneira. Obito entende que ele estava se referindo a Rin. Madara confirma e revela que a ideia de fazer Rin a Jinchurikin do Três Caudas foi dele, não da Vila da Névoa. Ele enfatiza que tudo foi parte de seu plano para arrastar Obito para a escuridão e manipulá-lo. Após ter o Rinnegan removido por Madara, Obito ficou inconsciente, enquanto Zetsu Negro retoma o controle do seu corpo. Durante esse período, Madara completou seu plano, ativando o Tsukuyomi infinito e mergulhando o mundo inteiro em um sono eterno, exatamente como havia planejado. Porém, sua vitória foi curta. Zetsu Negro revelou sua verdadeira traição, expondo que havia manipulado Madara desde o início. O Tsukuyomi infinito não era o objetivo final, mas sim um passo necessário para o retorno de Kaguya Otsutsuki. Tudo o que Madara acreditava ser seu triunfo, era na verdade, um esquema para ressuscitar Kaguya. Zetsu Negro abandonou o corpo de Obito para se unir à sua mãe. Enquanto o time 7 enfrentava Kaguya, também tomaram a responsabilidade de proteger o corpo de Obito. Quando Obito finalmente recobrou a consciência, descobre que estava em uma das dimensões de Kaguya e foi informado sobre os eventos que ocorreram. Ele soube que derrotar Kaguya era crucial e que Sasuke estava perdido em outra dimensão, sem meios de retornar. Ao avaliar a situação, Obito compreendeu que a técnica de Kaguya era semelhante à do seu Kamui. Ele notou que sincronizando o Kamui com a habilidade de Kaguya, poderiam localizar e resgatar Sasuke. Naruto agradece pela ajuda e ironicamente, comenta que agora Obito não usava mais uma máscara. Este responde reafirmando sua identidade como amigo de Kakashi, subordinado de Minato, um Uchiha como Sasuke, e um veterano que compartilha o mesmo sonho que Naruto. Obito declara que estava disposto a sacrificar sua vida por eles. Quando o momento decisivo chega, Obito concentra todo o seu foco e habilidade para abrir os portais dimensionais. Com o suporte vital de Sakura, que utiliza o Byakugou no Jutsu para potencializar seu poder ocular, ele mantém a conexão entre as dimensões enquanto procuram por Sasuke. O esforço é exaustivo, mas finalmente conseguem localizar Sasuke e trazê-lo de volta. Eles retornam à dimensão onde Naruto enfrentava Kaguya. No entanto, Kaguya, cautelosa com a possibilidade de ser selada, os transporta para outra dimensão. A gravidade extrema do local comprime o ambiente, puxando violentamente seus corpos contra o solo. Kaguya, também afetada, lança suas estacas para eliminar Naruto e Sasuke de uma vez por todas. Com a intenção de protegê-los, Obito e Kakashi se levantam e se esforçam para se aproximar. Quando parecia que não chegariam a tempo, misteriosamente Rin pega-os pelas mãos e os ajuda a conseguirem se posicionar à frente de seus companheiros. Determinado a se sacrificar e passar um tempo sozinho
sozinho com Rin no outro lado, Obito decide usar seu Kamui para proteger Kakashi do ataque, enquanto ele próprio é empalado pelas estacas de Kaguya. Kakashi questiona por que Obito salvou um inútil como ele, mas Obito apenas o instrui a focar no inimigo. Ele reflete que Kakashi precisava sobreviver para apoiar a próxima geração. Naruto por sua vez observa o corpo de Obito começar a se fragmentar, e em uma tentativa de poder fazer algo, toca-o com sua mão. No entanto, Zetsu Negro afirma que era inútil, pois não havia mais esperança para Obito. Ele o provoca dizendo que tudo o que Obito fez resultou em fracassos. Obito reconhece as palavras do inimigo e pede a Naruto que não desperdice seu chakra. Ele começa a relembrar todo o seu passado e os eventos que o trouxeram até aquele momento. Após refletir sobre as terríveis ações que cometeu, Obito acredita que um fim como aquele era merecido para alguém como ele. Observando o esforço de Naruto, Obito agradece e comenta que ao vê-lo, se lembra de como ele mesmo era no passado. Obito lamenta o que se tornou, mas admite que isso também o fazia sentir uma estranha felicidade. Ele recorda que quando era jovem, costumava imaginar como seria se tornar Hokage, e diz que Naruto o faz reviver esses sentimentos complexos e difíceis de descrever. Nesse momento, Obito começa a imaginar novamente como seria sua vida se tivesse se tornado Hokage, mencionando que só de pensar nisso já ajudava a preencher o vazio em seu coração. Antes de partir, ele pede que Naruto não mude e não desista de seu caminho ninja, e se torne Hokage custe o que custar, e logo em seguida seu corpo se desintegre em cinzas. Em um mundo pós-morte, vemos um jovem Obito abrir os olhos e enxergar Rin à sua frente. Rin sorri e diz que estava esperando por ele. Ela estende a mão, dizendo que sempre esteve observando-o e pede que ele a acompanhe. Obito pede a Rin que o espere um pouco mais, pois ele ajudaria Kakashi desta vez. Ele brinca dizendo que finalmente conseguiu ficar a sós com ela e que se Kakashi se juntasse a eles tão cedo, estragaria tudo. Além disso, ele comenta que Kakashi estava atualmente impotente, o que o deixava irritado. Obito menciona que o chakra tem o poder de conectar os dois mundos e afirma que iria até Kakashi. Seu chakra emerge das cinzas e envolve Kakashi, conseguindo se conectar com ele. Obito diz que veio frisar que Kakashi não lhe seguisse tão cedo. Ele comenta que embora tenha dito a Naruto para se tornar Hokage, ele se referia ao fato de que Naruto deveria ser o Nanadaime, pois Kakashi se tornaria o Rokudaime. Obito menciona que embora Kakashi ainda não tenha assumido oficialmente o posto de liderança, ele merece um presente antecipado. Ele explica que mesmo que esse presente seja temporário, seria crucial para a batalha final. Obito então relembra os feitos de Kakashi, e transfere seu poder, concedendo a Kakashi os seus 2 Sharingan. Com essa força renovada, Kakashi e o time 7 elaboram uma estratégia precisa para enfrentar Kaguya. Em uma luta intensa e coordenada, eles conseguem finalmente selá-la. Quando a batalha termina, Obito e Kakashi se encontram uma última vez para se despedirem de forma definitiva, como os amigos que foram no passado.